Gurizada, o negócio é o seguinte: no começo da tarde desta segunda-feira surge de forma surpreendente o nome do português Sérgio Conceição. 49 anos, durante um longo período como técnico do Porto, como alternativa para treinar o Internacional. Pois neste vídeo eu te dou o status do Internacional neste momento. Mais para Sérgio Conceição, mais para Roger Machado ou para algum outro nome. Este meu vídeo é em nome da KTO, é a minha casa de apostas. Cupom promocional Menegas te assegura um bônus de 20% em cima do teu primeiro depósito. Vai na KTO para brincar, para te divertir, joga na responsa. KTO.com, tem muita coisa bacana para que vocês conheçam lá. Eu tenho me dado bem na KTO nos últimos jogos da dupla Grenal e tô confiando que você também vai lá brincar, se divertir, jogar poucos pilas, 5, 10, 15 pilinha, não vai lá para resolver a tua vida, joga com segurança, joga na responsa KTO e não esquece, o cupom promocional é Menegas. Em nome de KTO.com, eu rodo a vinheta e a seguir a gente conversa sobre Sérgio Conceição, te dou algumas características deste treinador, Roger Machado ou algum outro nome, quem será o técnico do Inter. No começo da tarde desta segunda-feira, o jornalista Wagner Martins, o Vaguinha, informou em GZH e também na Rádio Gaúcha que o Internacional abriu negociações com o técnico português Sérgio Conceição, 49 anos, que tem um longo trabalho no Porto e agora está sem clube. Ora, o Vaguinha é sempre muito bem informado dos assuntos do Internacional, um jornalista que eu respeito e admiro, e eu quero conversar com você sobre esta informação do Vaguinha, sobre o contexto colorado, a questão com Roger Machado, eu obtive uma informação, e ainda também sobre Abel Braga, que desde domingo eu venho informando, o Inter negocia para ser o coordenador técnico. Quem é Sérgio Conceição? Além de ser um baita treinador, bom, ele é um ex-jogador, um jogador de lado do futebol português, começa como treinador em 2010, ainda que como auxiliar técnico na comissão do Standard Liège. Em 2012, no pequeno clube português, o Olhanense, ele efetivamente passa a ser técnico. Depois, Coimbra, Sporting Braga, Vitória de Guimarães em 15 e 16, o Nantes da França, até desembarcar no Porto em 2017. E aí ele foi 3 vezes campeão da Liga, 4 vezes campeão da Taça de Portugal, 1 vez campeão da Taça da Liga. É um técnico no futebol português consagrado, do nível de Jorge Jesus. Em Portugal, acima, por exemplo, de Abel Ferreira. Um técnico que gosta de marcação alta no campo adversário, linhas altas, pressiona o seu adversário, joga tentando sufocar a outra equipe. Tem um temperamento difícil, se apropria do ambiente do vestiário, ele manda, obedece quem quer, é tudo com ele, um gênio muito forte. Depois de algum tempo, em alguns trabalhos, tem algumas dificuldades de relacionamento, mas no Porto ele tinha o respaldo do presidente. Quando o presidente sai, ele também decide sair, e isso aconteceu agora. É um grande treinador, Sérgio Conceição. O Internacional tem uma negociação em andamento com Roger Machado, técnico do Juventude. Junto com eles embarcaria no Beira-Rio o Paulo Paixão. O Roger comanda a equipe do Juventude amanhã à noite, terça-feira, em Brasília, contra o Atlético Mineiro. O que eu tenho desta negociação? O Inter já teve conversas com o staff do Roger, já ouviu a proposta, mas não respondeu ainda. O Inter, num primeiro momento, queria um contrato só até dezembro deste ano. Este pode ser um dos entraves. Há também um grupo político, muito próximo ao presidente Alessandro Barcelos, que se opõe à contratação de Roger Machado. Não gostaria que Roger fosse o técnico do Inter, e este grupo político tem certa relevância, tem certa força na administração do Internacional neste momento. O fato é, o Roger está com o desejo de trabalhar no Beira-Rio, mas o Inter ainda não respondeu para Roger Machado. Se espera que esta resposta aconteça entre hoje e amanhã e que ele fosse anunciado entre quarta e quinta-feira para estrear no próximo sábado contra o Botafogo no Rio de Janeiro. Sobre Sérgio
Conceição. Eu tenho uma teoria sobre o Sérgio Conceição que vale para o Fernando Diniz. Eu tenho uma desconfiança. E esta minha desconfiança ela não vai de encontro aos colegas, como é o caso do Vaguinho agora, um baita jornalista, que informaram que o Inter fez contato com o Fernando Diniz ou com o Sérgio Conceição. Não, eu acho que o Inter fez o contato com esses dois profissionais. Mas no caso do Diniz, eu acho que o Inter fez um contato mais tímido, assim, mandou alguém sondar. E talvez fosse uma estratégia para desviar o foco em relação a Roger Machado. O Inter tinha um enfrentamento com o Juventude no sábado. O Inter estava preocupado, tão preocupado, que enviou os seus emissários na concentração no sábado para falar à imprensa e dizer: olha, o Inter não fez nenhum contato com o Roger, olha, isso aí não é verdadeiro e tal, o Inter tem princípios éticos. O presidente falou isso na coletiva. Ou seja, o Inter estava preocupado com esta repercussão, portanto o nome era o de Roger. Eu nem embarquei no nome de Diniz, que era uma alternativa, a gente sabe que é um bom técnico e que eu informei aqui no Debate Raiz. Não tem uma aprovação, está longe de ser unanimidade na alta cúpula colorada. Sobre Sérgio Conceição, eu tenho uma desconfiança de que o Internacional possa estar usando a imprensa ou para pressionar Roger a aceitar alguma cláusula de contrato, ainda que eu não descarte que o Inter tenha realmente o interesse nesse técnico português. Mas eu acho muito improvável, quase inviável esta contratação. E vou apresentar os motivos. Primeiro lugar, embora esteja desempregado, que é um técnico na casa de 3 milhões de reais de remuneração mês a mês. O último contrato com o Porto, de 4 anos, ele recebeu 28 milhões de euros. 7 milhões de euros por temporada. E desembarcaria em Porto Alegre com aporte de comissão técnica grande. Os portugueses costumam agir assim. O empresário do Sérgio Conceição, para que vocês tenham uma ideia, é ninguém menos do que Jorge Mendes. Jorge Mendes hoje é o maior empresário no mundo no esporte e no futebol. Então não é um treinador barato, é um treinador que certamente iria ligar para portugueses que estiveram ou estão aqui, o caso do Abel, e perguntar qual é a situação do Inter. Olha, o Inter é um time que não ganha títulos há muitos anos, há uma pressão gigantesca, acaba de demitir um técnico argentino que completa 1 ano de contrato, não tem CT para trabalhar e não ganha título há quase 15 anos. Vocês acham que isso aproxima o Sérgio Conceição do Internacional ou afasta, além da questão da remuneração? Agora, eu também sei que o presidente Barcelos e que os seus colegas de direção gostariam muito que o Inter anunciasse um nome impactante. É do estilo da atual gestão que comanda o Inter. Ter um nome de impacto, como o de Sérgio Conceição, que, na minha opinião, levaria muito tempo para se adaptar ao futebol brasileiro. Na próxima terça-feira, dia 23, o Inter tem um jogo de volta contra o Rosário Central pela repescagem da Sul-Americana. Se o Inter acertar com o Sérgio Conceição, dificilmente terá ele na casa-mata. Já é difícil que o Internacional... O Inter já não teve contra o Juventude treinador, não vai ter amanhã à noite em Rosário contra o Rosário Central e talvez, se demorar para contratar técnico, não tenha também no jogo de volta, na próxima terça-feira, na outra terça-feira, dia 23 de julho. Quanto tempo demoraria para desembarcar aqui? E quanto tempo para se adaptar? Para entender o que é o Internacional, como funciona o Campeonato Brasileiro, o que é a Copa Sul-Americana. Portanto, eu acho, além de improvável, quase impossível. Mas eu não acho que o Internacional não tenha interesse e que o Inter, efetivamente, acredito na informação do Vaguinha, o Inter deve ter tentado o Sérgio Conceição. Eu só não sei com qual objetivo. Se o de pressionar Roger ou de fazer uma, digamos assim, bem popular, uma tenteada. Vamos dar uma tenteada. Portanto, esse é o status. O Roger aguarda o sim do Internacional para ser confirmado como técnico e agora surgiu o nome de Sérgio Conceição. Sobre Abel Braga. Reunião hoje no Rio de Janeiro, eu não sei se a reunião já aconteceu ou se será à noite. Imagino que, como o Inter tem jogo amanhã, esta reunião já tenha acontecido. Abel Braga estava por telefone encaminhado para ser o coordenador técnico do Inter. Iria sentar para ver a questão salarial, que dificilmente será empecilho. Abel está muito disposto a voltar para o Internacional agora como coordenador e as suas funções, as suas atribuições. Até onde vai Abel? Onde começa o trabalho de Magrão, né? Que tem um certo desgaste lá no grupo de jogadores, mas acho que será mantido na função como diretor pelo presidente Alessandro Barcelos, ainda que tenham surgido nas últimas horas algumas informações questionando o trabalho do Magrão e a sua relação com os jogadores.
Abel, dependendo da reunião de hoje, mas ele está muito disposto, já superou os problemas com o Alessandro Barcelos de 2021, a questão política também dele estar apalavrado com o movimento de oposição já foi superada pelos atuais conselheiros, especialmente pelo presidente Barcelos. Detalhes para que o Inter feche com o Abel como coordenador, isto no modelo Roger. Não sei se vindo Sérgio Conceição, o que eu acho mais do que improvável, quase impossível, por tantas dificuldades, inclusive financeiras, vai se constituir. Continuo apostando que o Internacional está mais próximo de Roger, até onde Roger tiver paciência para esperar pelo Internacional. Todo mundo inscrito no meu canal, o vídeo é em nome de KTO, é a minha casa de apostas, kto.com, o cupom promocional MENEGAS, te dá um bônus de 20% no teu primeiro depósito. Vai na KTO, joga na responsa. Feitoria, gurizada. Vai, um abraço.